Bom, pessoal, vamos iniciar hoje o programa de educação continuada numa parceria do consórcio ICESMEP com a LiveMed. Eu me chamo Carlos Eduardo Ferrarez, eu sou médico, sou neurocirurgião, também sou diretor médico-geral da empresa, da LiveMed. Estão com a gente aqui hoje também representando a LiveMed a doutora Andrômeda, hematologista, nossa diretora também de qualidade, gestão médica também. E hoje, com muito prazer, a gente apresenta o doutor Pedro Paulo Martins Alvarenga, que é um médico parceiro nosso já em alguns projetos, e vai nos abrilhantar aí com uma aula hoje de extrema importância pelo momento clínico que nós estamos vivendo, né? Até que deu uma melhorada aí nessa última semana agora, mas o doutor Pedro, ele tem um vasto currículo, ele fez a residência de clínica médica dele na rede FEMIG, se especializou em metabologia pela Santa Casa. Hoje ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e atualmente aluno doutorado, depois de ter já defendido seu mestrado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele atua também hoje como preceptor do programa de clínica médica no complexo da FEMIG, no complexo de especialidades da FEMIG, e também médico do Hospital Municipal de Contagem e dos ambulatórios da Santa Casa de Belo Horizonte. Hoje ele vai falar para nós sobre as síndromes respiratórias, fazendo passando aí principalmente pelo diagnóstico e manejo clínico, a previsão aproximada aí, aproximadamente de 40 a 45 minutos de aula. Acho que o principal objetivo é relembrar alguns conceitos, relembrar condutas, mas principalmente acho que a gente podia ter um ambiente de tranquilidade, a gente poder perguntar, aproveitar a experiência aí do Pedro, para que ele possa melhorar a nossa prática clínica. Esse é só a primeira, essa vai ser só a primeira das palestras, a gente vai ter um ciclo aí de aproximadamente 15 palestras que já estão sendo confeccionados para que a gente possa atuar junto ao médico da LiveMed, do consórcio, para que a gente possa melhorar aí a nossa qualidade assistencial. Então, passo agora a palavra ao doutor Pedro. Doutor Pedro, muito obrigado mais uma vez. Boa aula. Bom, muito obrigado. Acho que todo mundo me escuta bem. A gente fez alguns testes antes. Já foi apresentado. Meu nome é Pedro. Agradeço em nome da LiveMed do consórcio ICESMEP pela oportunidade em poder trazer um tema que é um tema de grande repercussão clínica. A gente sabe, né, dos números e a gente vai apresentar um pouco durante a aula. E, na verdade, eu tentei sistematizar como síndromes respiratórias, uma vez que dentro do programa de educação continuada, da parceria da LiveMed com o ICESMEP, existem alguns outros temas relacionados ao módulo de pneumologia, como DPOC, asma e pneumonia bacteriana. Então, será mais um módulo introdutório, inicial, principalmente focado nas síndromes gripais e nas síndromes respiratórias gripais. A gente vai falar um pouco sobre abordagem, diagnóstico, tratamento e os manejos clínicos e condutas terapêuticas voltados para os profissionais de saúde. Bom, então antes da gente avançar um pouco, é importante a gente relembrar alguns conceitos fundamentais das definições técnicas desse complexo de sinais e sintomas relacionados à parte respiratória. Então, a gente tem como síndrome gripal um quadro respiratório agudo na presença de febre termometrada acima de 38 graus, associado a tosse ou odinofagia, dor de garganta, com pelo menos um sintoma adicional, sendo ele mialgia, cefaleia, artralgia, prostração. E num contínuo da síndrome gripal, a gente tem a síndrome respiratória aguda grave, que é um quadro gripal que evolui com uma gravidade, claramente, caracterizada por uma dispneia e uma desaturação, com uma saturação periférica menor do que 95%, ou menor ou igual a 94%, desconforto respiratório ou outras complicações, tanto respiratórias quanto hemodinâmicas. E lembrar que naqueles pacientes lactentes, crianças menores de 2 anos, a presença do sinal febre com tosse e um sinal também associado de alteração de via aérea superior, como coriza ou obstrução nasal, já caracteriza como uma síndrome gripal. E é importante a gente saber, além dos conceitos, o impacto em relação aos dados epidemiológicos. Eu trouxe para vocês, em relação aos últimos números entre 2021 e 2023 no estado de Minas Gerais, um compêndio em relação ao número de casos notificados,
Claramente, a gente sabe que existe uma discrepância entre os casos notificados e os casos atendidos de síndromes respiratórias agudas graves. A gente pode perceber que entre os anos de 2021 e 2023, o número é muito semelhante. Mas o que diverge, e é muito interessante a gente levantar isso, é principalmente a epidemiologia e os aspectos moleculares dessas infecções. Então, a gente tem inicialmente entre 2001 e 2022 um grande número de casos de síndrome respiratória aguda grave relacionados a infecções por Covid, e em 2023, com passado o esquema de vacinação, passado o início, né, e o tempo da pandemia, a gente vê uma redução do número de pacientes com infecções por Covid, consequente o número menor de óbitos e também uma taxa menor de letalidade. Mas é importante a gente frisar que o número de casos de síndrome respiratória aguda grave continuam muito semelhantes, o que nos levanta um alerta que, a despeito de termos uma pandemia que levantou todo esse tema em relação às infecções respiratórias, a gente ainda tem um grande número de notificações de síndrome respiratória aguda grave que vão ser caracterizados por outros agentes etiológicos. E não somente em relação à prevalência e à taxa de mortalidade dessas síndromes respiratórias, é muito importante também levantarmos o quão é utilizado recursos hospitalares nessas grandes síndromes. Então, 98% dos pacientes que têm um diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave vão evoluir para uma internação hospitalar. Desses, mais da metade, então cerca de 60%, vão ser assistidos em unidades de terapia intensiva e cerca de 45 a 60% de algum suporte ventilatório, dentre eles os suportes ventilatórios invasivos. Então, é importante a gente levar em consideração esses números, porque dentro de uma sazonalidade, onde há uma escassez de recursos e escassez física, principalmente na assistência hospitalar de grandes municípios, a triagem adequada, a condição correta, a terapêutica bem indicada para esses pacientes pode trazer uma redução nesse número e, consequentemente, a gente já vê uma melhor utilização desses recursos hospitalares para os pacientes atendidos com quadros de síndrome respiratória aguda grave. Então, eu tentei sistematizar nessa aula como seria um atendimento adequado para os profissionais de saúde, e aqui a gente voltado mais para assistência médica, das síndromes respiratórias. Então, o primeiro passo, a gente sabe que uma anamnese detalhada, uma entrevista com o paciente bem feita, é o pilar principal, porque ela vai permitir que a gente consiga extrair dados muito importantes e primordiais para definição e conduta adequada. Então, essa investigação completa de sintoma, cronologia, fatores epidemiológicos, fatores de risco, que a gente vai destrinchar um pouquinho nessas subetapas de um atendimento adequado a esse perfil de paciente, é muito importante. Além disso, associado a uma entrevista bem feita, um exame físico detalhado. A gente sabe que existe uma consonância entre os sintomas respiratórios e os quadros respiratórios, e um exame físico bem feito, com avaliação de sinais vitais, uma ectoscopia, uma avaliação do sistema respiratório e do sistema cardiovascular, vai nos trazer dados importantes para a gente confirmar ou excluir síndromes respiratórias e síndromes respiratórias de etiologias virais, principalmente, de outros diagnósticos diferenciais. Então, associado à anamnese com o exame físico, a gente vai conseguir classificar bem esses pacientes, sendo eles alocados em um grupo de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, baseado nos achados clínicos e na entrevista, para conseguirmos avançar, então, por uma decisão terapêutica assertiva, que vai traçar também entre a escolha do tratamento ambulatorial ou a indicação de internação hospitalar e assistência intra-hospitalar, conforme a classificação e os fatores de risco inerentes a este paciente. Então, iniciando através de uma anamnese estratégica voltado para a avaliação desses pacientes com síndrome respiratória, o primeiro passo é a gente entender um pouco a cronologia dos sintomas.
Então, tentar datar bem esses sintomas quando foram iniciados, tentar entender também o padrão febril, se é um padrão febril contínuo, intermitente ou vespertino, porque vão existir outros diagnósticos diferenciais nessas síndromes febris. Além disso, a duração e evolução dos sintomas ao longo dos dias que vão preceder o atendimento médico especializado faz com que a gente já consiga direcionar um pouco a nossa hipótese diagnóstica e tentar subclassificar esses pacientes em síndrome gripal ou uma síndrome respiratória aguda grave. Além disso, é importante sistematizar a avaliação dos sintomas associados. Tentar caracterizar bem o padrão de tosse, se é uma tosse seca, se é uma tosse produtiva, se existe alguma alteração no padrão de tosse em relação a decúbito, em relação ao horário durante o dia. A gente espera que para aqueles pacientes que têm um gotejamento pós-nasal ou um quadro respiratório alto, a gente tenha uma piora da tosse ao longo da noite ou com decúbito dorsal. Tentar definir se existe dispneia ou dor torácica, porque também vão entrar em sinais e sintomas de diagnósticos diferenciais de etiologias não virais e não agudas. Presença de outros sintomas de via aérea superior que são muito conhecidos, odinofagia, congestão nasal, e sinais e sintomas sistêmicos como mialgia e cefaleia. Alteração do olfato e paladar. A gente sabe que as infecções pelo coronavírus trouxe à tona essas alterações sensitivas, principalmente de olfato e paladar, mas também sabe das apresentações de COVID relacionadas a infecções do trato gastrointestinal. Então, fazer um compilado desses sinais e sintomas e fazer uma associação entre eles também vai nos permitir ser mais assertivo no diagnóstico. Além disso, tentar trabalhar bem os dados epidemiológicos, como foi muito bem falado no início da apresentação, a gente sabe que durante esses períodos sazonais, principalmente durante o inverno, há um aumento expressivo no número de casos respiratórios, mas além disso, tentar ver se existem pacientes contactantes primários que tenham quadros respiratórios já diagnosticados, pacientes que tiveram viagens recentes ou que possam ter sido expostos a algum outro fator etiológico, surtos em ambiente hospitalar, escolar ou até mesmo no ambiente de trabalho. A gente sabe que naqueles profissionais da saúde que trabalham em laboratórios, inclusive é indicado em determinados contatos com fluidos confirmados a quimioprofilaxia. E, por fim, tentar entender os fatores de risco para estratificar esses pacientes. Então, a gente sabe que extremos de idade, pacientes menores do que 2 anos ou maiores de 60 anos, são pacientes com fatores de risco, né, para desfechos negativos de síndromes respiratórias, além das gestantes e as comorbidades também já conhecidas. Tanto as comorbidades direcionadas ao sistema respiratório, como a asma, DPOC ou outras doenças pulmonares conhecidas, a imunossupressão, doenças cardiovasculares e o diabetes também são fatores de risco para desfechos negativos em relação às síndromes respiratórias. E eu achei muito importante, antes da gente conseguir avançar nos conceitos em relação a outros diagnósticos, a gente trazer os principais diagnósticos diferenciais, que são as condições respiratórias crônicas. Então, é importante e é uma habilidade muito necessária do médico, principalmente que está no pronto atendimento, ou naqueles médicos que vão ter um contato assistencial em enfermarias de clínica médica, a gente conseguir também destrinchar outras condições respiratórias que vão ser diagnósticos diferenciais e que vão ter um manejo, uma avaliação completamente distinta dos quadros de síndrome respiratória. Então, a primeira delas que eu trouxe é a asma. A gente sabe que esse paciente, na grande maioria das vezes, já teve um histórico prévio de sibilância ou tem um histórico de asma prévio. São pacientes que têm atopia e outras lesões dermatológicas relacionadas a essa questão imunológica um pouco mais exacerbada. São pacientes que experimentam uma piora dos sintomas tanto no período vespertino quanto no período noturno. Então, durante o dia, eles têm uma melhora dos sintomas, mas em extremos de horários, a gente sabe que esses pacientes vão experimentar uma piora dos sintomas. É um quadro que responde bem ao broncodilatador, é um quadro que a gente tem um diagnóstico espirométrico diferente, então é importante a gente sistematizar e, durante a entrevista médica, conseguir definir se esse paciente, na verdade, não tem um quadro de uma exacerbação de asma. Lembrando que grande parte daqueles pacientes que têm um quadro de exacerbação de asma podem ter algum quadro gripal associado. Então, quadro gripal gera uma hiperreatividade brônquica com consequente exacerbação da asma.
Passando um pouquinho para a doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente também sabe que é muito importante esse diagnóstico diferencial, que esses pacientes, na grande maioria das vezes, vão ter um quadro um pouquinho mais arrastado e que vai bater com as queixas respiratórias das síndromes respiratórias, mas é um paciente que tem uma dispneia, tosse crônica, geralmente acomete paciente adulto, é muito incomum a gente ver paciente jovem, com histórico de tabagismo, muitas das vezes exposição a outros componentes, até doenças ocupacionais podem levar a quadro de doenças pulmonares obstrutivas crônicas. E aqui eu sempre gosto de frisar, quando eu estou participando de alguma aula em relação à queixa respiratória, é a gente ter cuidado em relação à parte da exposição à biomassa com fogão a lenha. Para a gente ter um quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica, o paciente tem que ser certamente exposto durante muitos anos e com uma carga de exposição alta. Então, eu vejo que existe uma confusão, principalmente daqueles médicos que estão no serviço de pronto atendimento, de tentar justificar um quadro de um DPOC com uma exposição pequena. Às vezes é um paciente que durante 10 anos de vida, durante um período, né, geralmente são pacientes mais idosos, tiveram contato com fogão a lenha, mas não é uma exposição expressivamente bem marcada. Então, levar em consideração esses dados durante a entrevista dos pacientes. Outras broncopatias, então, pacientes que têm fibrose pulmonar ou alguma doença intersticial vão ter um padrão de tosse produtiva, quadros mais crônicos, infecções respiratórias recorrentes e a insuficiência cardíaca congestiva, que além disso a gente tem outros achados hemodinâmicos, como dispneia, edema periférico, a ausculta ela é um pouco diferente, talvez a gente não tenha tanta sibilância, mas a gente vai ter mais crepitação, pacientes que trazem dados para a gente de ortopneia ou que tem algum fator de risco sabidamente associado à insuficiência cardíaca, como hipertensão, diabetes e AM prévia, outra doença cerebrovascular. É importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial, porque vai ser fundamental para adequar a estratégia de tratamento e principalmente a gente conseguir definir internação, alta, segmento ambulatorial e o prognóstico desses pacientes. No exame físico das síndromes respiratórias, é muito importante a gente fazer uma avaliação da ectoscopia, dos dados vitais, então avaliar se esse paciente tem taquipneia, uso de musculatura acessória, cianose ou outros sinais semiológicos, como sinal de Hoover, que é sugestivo de um DPOC. Além disso, aferição de temperatura, frequência respiratória, saturação de oxigênio, porque vai nos direcionar para um diagnóstico possível de síndrome respiratória aguda grave. Além disso, frequência cardíaca e pressão arterial, que também vão direcionar a qualquer quadro, né, de uma instabilidade hemodinâmica que requer uma intervenção um pouco mais contundente. A ausculta pulmonar também é a base, o alicerce da nossa avaliação no exame físico. Então, entender se na ausculta é uma ausculta normal, é uma ausculta diminuída, se tem algum murmúrio ausente ou presente, a presença de ruídos adventícios, se esse paciente tem estertor fino, que pode direcionar mais para um quadro respiratório viral, ou estertores grosseiros, que vão direcionar para algum outro quadro infeccioso respiratório. Além disso, a presença de roncos ou sibilância, que podem estar direcionados, por exemplo, a um quadro de uma asma exacerbada, um broncoespasmo, ou até mesmo um DPOC. A ectoscopia, a oroscopia é importante a gente tentar avaliar, né, sintomas de via aérea respiratória superior, então odinofagia, hiperemia de cavidade oral, de oromucosa, e tentar avaliar também a parte de corneto nasal, é muito importante, o exame cardiovascular, que não vai direcionar tanto para a síndrome respiratória, mas vai trazer dois grandes pontos para a gente. Primeiro, tentar definir se esse paciente está instável do ponto de vista hemodinâmico, né, que é muito importante, e também fazer o diagnóstico diferencial de uma insuficiência cardíaca descompensada, de uma insuficiência cardíaca congestiva, que pode também se confundir ali no diagnóstico das síndromes respiratórias. Então, o fluxo diagnóstico clínico inicial, ele parte da avaliação inicial nossa, anamnese e a classificação de síndrome respiratória e síndrome gripal. Além disso, uma investigação complementar, e aí a gente vai passar agora em relação aos exames e propedêuticas complementares, para a gente avançar um pouco nas decisões terapêuticas e no segmento desses pacientes, que são duas etapas finais importantes, mas que vão ajudar a gente na
questão dos desfechos clínicos desses pacientes, além disso, na questão de alocação de recurso, do tempo de internação, do tempo de permanência hospitalar, que também são dados muito importantes, principalmente para aqueles médicos, né, que assistem e que às vezes vivem uma rotina de pronto atendimento e que sabem como é caótico esse período sazonal durante um grande aumento no número de quadros respiratórios. O diagnóstico complementar, então, ele é um diagnóstico laboratorial básico. É claro que qualquer definição propedêutica, ela é baseada em relação aos meus achados do exame clínico e a minha entrevista, mas eu trouxe para vocês alguns exames que são primordiais na avaliação laboratorial. Primeiro, o hemograma, porque através do hemograma a gente consegue direcionar para quadros mais virais ou quadros mais bacterianos. Então, nas infecções virais, geralmente a gente tem uma leucopenia, com uma linfopenia associada, ao passo que em infecções bacterianas a gente costuma ter uma leucocitose com neutrofilia. Além disso, o PCR, ele geralmente é mais elevado em infecções bacterianas do que em infecções virais, lembrando que é uma proteína de fase aguda, então a gente pode ter uma discrepância em pacientes com quadros bacterianos ou virais concomitantes. E além disso, um exame primordial em pacientes que se enquadram na síndrome respiratória aguda grave, que é a gasometria arterial. A gasometria arterial vai nos dar os dados das pressões dos gases, principalmente PO2, direcionando para um quadro de hipoxemia, e uma PCO2, que vai direcionar um padrão mais retentor naqueles pacientes que, porventura, já tiverem um quadro pulmonar determinado, uma doença estrutural determinada, ou um PCO2 diminuído naqueles pacientes, por exemplo, que estejam num período de taquipneia. Além disso, a avaliação do pH, que pode nos direcionar aí na definição de uma acidose ou de uma alcalose respiratória, para definir se é realmente um quadro agudo ou nos trazer dados que vão ser importantes para poder definir se é um quadro talvez já crônico ou um quadro agudizado e que tem um componente crônico associado. Em relação ao diagnóstico molecular específico, a gente tem as indicações. É claro que nesse modelo de diagnóstico molecular específico, a gente sabe que existem protocolos institucionais e protocolos das comissões de controle de infecção hospitalar, mas a gente sabe que o RT-PCR e os testes rápidos, eles podem ser muito bem aplicados. Então, a gente sabe que eles devem ser coletados entre o segundo e sétimo dia do início dos sintomas, e eles têm uma sensibilidade máxima ali em torno do quinto dia. Os pacientes que têm síndrome respiratória aguda grave, as últimas recomendações do Ministério da Saúde é testagem para todos os pacientes para COVID. E complementar com avaliação para influenza em épocas de surto gripal, como a gente tem vivido atualmente. Então, eu vejo que grandes hospitais que em outro momento não tinham avaliação de um painel viral básico para influenza A e B ou vírus sincicial respiratório, hoje trazem esse advento, somado à avaliação do perfil molecular específico de COVID, outras infecções virais que fazem parte nessas épocas de surtos, né? E a gente sabe que os principais métodos são através da coleta de material por suave nasal e orofaríngeo. Existem outros métodos microbiológicos utilizados, o painel viral multiplex, que é muito comum, às vezes, em pacientes internados em hospitais privados, porque grande parte da saúde suplementar cobre esses tipos de painel viral, então a gente tem diversos vírus testados, vírus sincicial, influenza A, B, adenovírus, então vários vírus que são testados nesse painel viral. E lembrar que existem outros exames microbiológicos que não vão ser direcionados aos quadros, né, virais, mas que podem fazer parte do nosso diagnóstico diferencial. E aqui eu trago para vocês a cultura de escarro, que pode ser uma avaliação ou de aspirado traqueal naqueles pacientes em ventilação mecânica, para definir um quadro de uma suspeita de uma pneumonia bacteriana, coleta de hemoculturas, porque vão ser, né, fundamentais naqueles pacientes em quadros de disfunção orgânica e sepse, e avaliação de procalcitonina também, que é um marcador útil, muito utilizado atualmente na diferenciação das infecções bacterianas e virais. E os principais agentes etiológicos que a gente tem em relação aos quadros gripais e às síndromes respiratórias são a influenza A e B. Então, a gente sabe que são vírus sazonais, já incluídos no programa de vacinação do Ministério da Saúde, e que vão ter quadros muito típicos, com febre, mialgia, sintomas respiratórios, com potencial
risco de complicação grave. A gente tem visto, principalmente para aqueles médicos que trabalham em terapia intensiva, um número crescente de pacientes com síndrome respiratória aguda grave que testam negativo para COVID. Em alguns serviços, a gente não tem a disponibilidade da testagem para influenza A e B ou outros painéis virais mais completos, e que a gente fica aí na dúvida se realmente é um quadro confirmado de influenza, que a gente não teve um diagnóstico microbiológico, um diagnóstico aí um pouco mais assertivo. Lembrar que as infecções por Covid, elas ainda são contínuas, né? Infelizmente, foi um vírus que esteve nessa última pandemia de uma forma mais presente, então faz parte dos diagnósticos diferenciais. Então, até hoje, a gente tem o hábito, e isso é muito positivo, a gente fazer a avaliação e a testagem para Covid. Mas vale lembrar que a gente tem outros vírus respiratórios, né? O vírus sincicial respiratório, que é muito comum em criança, rinovírus, adenovírus, a parainfluenza e outros coronavírus que não se enquadram, né, no SARS-CoV-2, mas que também são da família dos coronavírus e que são muito presentes naqueles pacientes com quadros respiratórios. Passando do diagnóstico microbiológico, a gente tem o diagnóstico radiológico. Lembrar que o raio-x é um exame inicial muito acessível, de baixo custo, baixa radiação, e que é fundamental para aqueles pacientes que têm quadros respiratórios mais graves, pacientes que estão naquele grupo de fatores de risco e principalmente aqueles casos com suspeita de pneumonia, né? Lembrar dos achados radiológicos de uma pneumonia bacteriana, então consolidações, broncogama aéreo, os achados da pneumonia viral, que geralmente são infiltrados intersticiais, achados em opacidade em vidro fosco, que a gente costuma ver melhor nas tomografias, né? E o DPLC, aqueles achados um pouco mais crônicos, uma hiperinsuflação, com uma retificação dos arcos costais, um diafragma um pouco mais rebaixado e mais retificado. Então, são achados que podem sugerir aí diagnósticos diferenciais. De uma forma bem sumária, eu trouxe para vocês alguns raios-x só para a gente poder relembrar um pouco o achado. Uma outra dificuldade que eu vejo também, principalmente recebendo pacientes do pronto-socorro, é a invenção de laudos radiológicos do raio-x. Não tenham medo de descrever um raio-x que você vê que não tem alteração. As alterações do raio-x, elas costumam ser alterações muito bem pronunciadas. Então, uma hipotransparência em base direita, você realmente está vendo aquilo? Ou você está inseguro de mandar um paciente que não tem um diagnóstico radiológico? É muito mais elegante você descrever que, para a sua avaliação, você não vê nenhuma alteração grosseira no raio-x. É melhor descrever dessa forma do que começar a inventar achado radiológico que não existe. Porque quando a gente pega um médico que já tem uma visão um pouco mais detalhada, um pouco mais capciosa dessas imagens de raio-x, a gente sabe que aquilo foi um diagnóstico inventado, a gente sabe que aquela avaliação do raio-x foi uma avaliação não verdadeira. Então é muito importante a gente ter isso e muito importante levar isso para a nossa prática do dia a dia. Eu trouxe para vocês, então, uma imagem, né, uma imagem clássica de um raio-x mostrando uma consolidação, aqui já marcada nesse azul um pouquinho mais claro. Da mesma forma, a gente vê aqui uma imagem de uma consolidação no lobo inferior à direita, marcando, né, também nessa área um pouquinho mais hipotransparente, aqui bem mais quando a gente faz um comparativo com o lado oposto. Aqui um achado de broncograma aéreo, então quando a gente vê broncograma aéreo, a gente vê uma área um pouco mais clara, permeado com essas áreas que são mais marcadas, né? E que isso a gente conhece como broncograma aéreo. A gente tem uma segunda imagem aqui bem bonitinha, a gente vê aqui marcado nessa parte perilar à esquerda, e aí aqui nessa imagem em azul eu consigo marcar para vocês verem essas áreas menos hipotransparentes, e que é muito diferente dos achados da radiografia de tórax nos quadros respiratórios virais. A gente sabe que é completamente diferente, né? Aqui a gente tem uma consolidação muito bem marcada e aqui a gente tem um infiltrado difuso bilateral. Então a gente vê que é um raio-x que um dos dois lados a gente tem um comprometimento. Então a gente sabe que o padrão radiográfico de uma avaliação num paciente de síndrome respiratória por quadros infecciosos virais vão ter esse padrão aí, né, de distribuição e de infiltrado intersticial bilateral.
Só de modo, a título de curiosidade, para aqueles serviços, né, e para aqueles médicos que têm um ultrassom point of care, que a gente consegue fazer essa metodologia à beira-leito, a gente tem algumas possibilidades e vantagens no atendimento, então é um exame não invasivo que a gente consegue fazer à beira-leito, consegue trazer outros achados em relação a diagnósticos diferenciais, como derrame pleural, a gente consegue acompanhar do ponto de vista de evolução da melhora daquela consolidação daquele achado em parênquima pulmonar, ou até mesmo os achados em relação a derrame pleural. Então, é um dispositivo que, naqueles serviços que tem, é interessante. Sei que o CRM e outras plataformas médicas fazem cursos de atualizações de ultrassom em point of care, então é muito interessante e é uma habilidade muito bacana para que os médicos, principalmente aqueles que trabalham em enfermarias e pronto-socorro, tenham, porque não é só para avaliação de parênquima pulmonar, a gente consegue definir paciente, né, que esteja um pouco mais congestivo, definir tratamento e conduta de diurético terapia, ajuda na punção mais segura de acessos profundos, então é um dispositivo muito importante. Aqui um algoritmo para a gente conseguir fechar essa parte de exames e solicitação complementar. Então, para pacientes com síndrome gripal leve, o tratamento é ambulatorial, não é necessário a realização de avaliação epidemiológica e microbiológica específica com RT-PCR ou painel viral, então são exames que se tornam opcionais, não é necessário exame de imagem, então esses pacientes eles são avaliados, basta uma avaliação clínica, exame físico e entrevista para que a gente tenha o diagnóstico de uma síndrome gripal leve. Para aqueles pacientes com uma síndrome gripal grave ou uma síndrome respiratória aguda grave, a gente tem a avaliação de hemograma PCR, gasometria, painel viral e cultura, além de outros exames e que, se porventura a gente tiver essas informações durante a entrevista, raio-x inicial, ultrassom ou tomografia se a gente tiver uma piora clínica. E aí a gente sabe que a avaliação microbiológica ela é recomendada segundo as últimas atualizações do Ministério da Saúde. Então, para todos os pacientes com síndrome respiratória aguda grave ou síndrome gripal, é solicitado uma avaliação para COVID e influenza, principalmente naqueles períodos de sazonalidade. Em suspeitas de pneumonia bacteriana, a gente sabe que também a gente pode adicionar procalcitonina na avaliação naqueles serviços que tenham disponibilidade. Também é necessária uma avaliação radiográfica com raio-x e determinar a tomografia em casos, né, de complicação ou em casos mais urgentes. Além disso, a gente sabe que são pacientes que vão ter uma piora clínica importante, então a avaliação microbiológica com cultura é muito importante. E em pacientes com DPOC e outras infecções pulmonares, a gente vai fazer também da mesma forma, hemograma PCR, avaliação da função renal, gasometria, mas aqui a gente pode incluir a cultura de descarga, que pode trazer dados e informações importantes para a gente em relação ao perfil microbiológico dessa infecção bacteriana. Nos achados gasométricos, uma vez que a gente sabe que é um exame muito importante. No DPOC, a gente tem aquele padrão retentor, então um PCO2 mais elevado, muitas das vezes um paciente com uma acidose respiratória e uma hipoxemia associado. Frequentemente, a gente pode encontrar bicarbonato um pouco mais elevado, porque são pacientes que vão tentar fazer uma compensação renal parcial desses quadros de acidose respiratória. E nos quadros de pneumonia grave ou síndrome respiratória aguda grave, a gente tem um padrão um pouquinho diferente, que a gente já falou, que é uma PO2 um pouco mais reduzida, mostrando uma hipoxemia, e a PCO2 ela pode ser variável, mas na grande maioria das vezes a gente vê uma PCO2 um pouquinho mais baixa por causa da hiperventilação. E naqueles pacientes em fases um pouco mais graves, a gente pode sim encontrar uma PCO2 mais aumentada, secundário a uma fadiga e uma falência respiratória iminente, e que, consequentemente, vai ter uma retenção maior de CO2 por uma dificuldade ventilatória, uma redução do volume pulmonar. Então, vão ser achados gasométricos muito importantes na avaliação complementar desses pacientes. E aqui um slide chave. Quando a gente vai internar um paciente com uma síndrome respiratória? Então, primeiro, síndrome gripal, a gente nunca vai internar paciente. É avaliação e controle ambulatorial. A internação ela é definida para aqueles pacientes que vão se configurar com quadros mais graves. Então, dispneia, desconforto respiratório, saturação menor ou igual a 94%, uma frequência respiratória maior do que 24 incursões por minuto e uso de musculatura acessória. Além disso, a gente tem os critérios laboratoriais, então, alterações gasométricas importantes, piora do hemograma leucocitose ou leucopenia, alterações significativas dos marcadores inflamatórios, levando em consideração que a gente nunca trata exame, a gente sempre tem que fazer
uma associação entre o que eu encontro nos meus critérios de avaliações clínicas com os meus critérios laboratoriais. Eu posso ter um paciente muito tranquilo do ponto de vista clínico e com uma leucocitose. Isso não faz com que a gente tenha a conduta de internar um paciente único exclusivamente por uma alteração laboratorial em relação ao hemograma, né? Em relação à gasometria é um pouco mais sensível, porque aqueles pacientes que estão em uma hipoxemia gasométrica, é necessário a gente ter uma avaliação e um olhar um pouco mais atento. Além disso, as avaliações de outros critérios de deteriorização clínica, hemodinâmico e neurológico. Paciente com torpor, rebaixamento de sensor, hipotensão, sinais de má perfusão periférica, uma taquicardia, e que vão estar relacionados a uma possibilidade maior de desfechos negativos. Lembrar dos fatores de risco, então, os extremos de idade, menores de 2 anos e maiores de 60 anos. Condições fisiológicas, a gente sabe que as gestantes e as puérperas, principalmente aquelas num puerpério recente, elas vão ter um risco maior de fazer quadros respiratórios mais graves e desfechos negativos. As comorbidades respiratórias conhecidas, então, doenças pulmonares estruturais, asma, DPLC, fibrose pulmonar. E as comorbidades sistêmicas, que a gente também já falou lá no início da nossa aula. Imunossupressão, diabetes, cardiopatia, doença renal crônica, obesidade, que são comorbidades sistêmicas que também vão levantar uma atenção maior na decisão do acompanhamento desses pacientes. Então, para aqueles que são elegíveis ao tratamento domiciliar, a gente sabe que são os pacientes com síndrome gripal sem sinal de alarme, pacientes sem fatores de risco, que vão ter um acesso adequado aos cuidados de saúde. Então, vale lembrar que aqueles pacientes que são bem orientados, famílias que são bem engajadas, vão ter desfechos muito mais satisfatórios. Pacientes que não tenham desidratação e que tenham disponibilidade de via oral para tratamento sintomático. E é muito importante a gente definir a realização de uma contrarreferência. Então, para esses pacientes com tratamento domiciliar, é elegante a gente fazer talvez um relatório de contrarreferência ao centro de saúde, orientar o retorno na unidade de pronto atendimento se tiver alguma piora importante, que são os critérios de piora de dispneia, febre mantida por mais de 72 horas, dor torácica, confusão mental, cianose. Então, são sinais aí importantes para a gente direcionar esses pacientes para uma contrarreferência. O tratamento farmacológico das síndromes respiratórias, a gente sabe que são baseados principalmente em medidas suportivas. Então, hidratação adequada é fundamental, porque a gente sabe que naqueles estados de hipertermia, hiperventilação, os pacientes vão ter uma desidratação um pouco maior. Então, é importante a gente orientar tanto a hidratação oral em domicílio, quanto a hidratação venosa, se o paciente estiver, né, em ambiente hospitalar. E aí eu já faço um adendo em relação a uma medida não farmacológica, que é o repouso, que eu acabei colocando aqui como tratamento farmacológico, mas na verdade eu acho que é o tratamento, a forma terapêutica global desses pacientes, né? Porque a gente sabe que nessa fase mais aguda, o paciente precisa ter uma redução do consumo energético, diminuição da demanda de oxigênio, então é importante. E além disso, o controle de febre, com os antitérmicos já conhecidos, paracetamol, dipirona, AINE, enfim, compressas, se esses pacientes estiverem, né, tendo episódios febris um pouco mais recorrentes, são medidas para controle de temperatura. Além disso, a gente tem as medidas direcionadas com as terapias antivirais, e aqui eu trouxe o oseltamivir, que é o principal, né, é a principal droga que hoje a gente tem para o tratamento dessas síndromes respiratórias. É preferível, indicado, o tratamento inicialmente nas primeiras 48 horas do início de sintoma, porque a gente sabe que os ensaios clínicos que reduziram a mortalidade, desfechos negativos com o oseltamivir, viram uma melhora nesse período inicial do quadro respiratório e do quadro gripal. Então, a gente sempre orienta a fazer o mais precoce possível. A posologia, e aqui a gente está direcionando uma aula mais para adulto, é 75 miligramas, dividido 2 vezes por dia durante 5 dias. Eu trouxe só a critério de exemplificação, porque essa aula vai ficar numa plataforma, então a gente tem a posologia pediátrica, que é baseado na dose por quilo de peso. Então, é um pouquinho diferente da dose do adulto. O zanamivir, que é uma alternativa ao oseltamivir, que é uma medicação feita por via inalatória, a gente pode utilizar para aquelas crianças maiores do que 7 anos. Então, a gente faz 2 inalações de 5 miligramas, 2 vezes ao dia durante 5 dias. E a gente tem que evitar naqueles pacientes que têm doença estrutural pulmonar, porque elas podem predispor o aparecimento, né, e quadros de broncoespasmo. Há o tratamento farmacológico direcionado aos broncodilatadores,
aqui todo mundo tem conhecimento, a gente tem os beta-2 de curta ação, salbutamol, principalmente, então a gente vai utilizar de 4 em 4, 6 em 6 horas. O nosso objetivo é uma melhora da dispneia, melhora da ventilação, melhora da hipoxemia, e a gente tem um parâmetro que muitas das vezes os pacientes relatam para a gente que é a melhora da tosse. Então a sibilância, ela pode fazer com que esses pacientes tenham maior reatividade brônquica e, consequentemente, mais tosse. Os anticolinérgicos, então, o ipratropo, principalmente é o que a gente tem durante a prática clínica, né? E a terapia combinada, que vai associar tanto as medidas broncodilatadoras com beta-2 agonista, quanto com os anticolinérgicos. Mas também a gente tem a disponibilidade do tratamento com os corticosteroides. Então, os corticoides sistêmicos, eles vão ser utilizados principalmente naqueles pacientes com síndrome respiratória aguda grave, em pacientes que vão ter infecções por COVID e que vão precisar de oxigenoterapia suplementar. Então, vamos lembrar daquele clinical trial que foi Recovery, que mostrou melhora, desfecho positivo com uso de dexametasona, 6 miligramas por dia, por 10 dias. A gente teve 2 grandes clinical trials com dexametasona para COVID, então a gente teve um do JAMA e um do Lancet, com doses um pouco diferentes de dexametasona, então isso fica a critério, né, da avaliação e da definição, e a gente pode utilizar para quadros de sibilância um pouco mais leve, a prednisona. Os corticoides inalatórios, eles são direcionados para aqueles pacientes com quadro de asma ou DPOC com indicação de corticoide inalatório. Então, não é para todo mundo, não são todos os pacientes em vigência de quadros de síndrome respiratória que vão ter indicação de tratamento com corticoide inalatório, mas vale lembrar que para aqueles pacientes que tenham asma ou DPOC com critério de uso de corticoide inalatório, a gente tem algumas opções disponíveis, como a budesonida, fluticasona e a beclometasona por via inalatória. O uso dos antimicrobianos, a gente tem que direcionar para aqueles pacientes que têm quadros confirmados ou altamente suspeitos para infecção bacteriana. Tomar cuidado em relação ao uso indiscriminado pelo risco grande de resistência antimicrobiana. Então, a gente tem visto cada vez mais pacientes ambulatoriais que internam e que não são responsivos às principais classes de antibióticos, como beta-lactâmicos, por exemplo, e que às vezes vão precisar de alguma medicação com um espectro de cobertura maior. Isso tem se tornado cada vez mais frequente, né? E lembrar que as principais escolhas para o tratamento antimicrobiano da pneumonia bacteriana, a gente vai ter uma aula específica para isso nos próximos módulos, são principalmente os beta-lactâmicos macrolídeos e as quinolonas respiratórias. Em relação ao suporte de oxigênio, a gente tem alguns dispositivos, então o catéter nasal, que vai fornecer um fluxo de 1 até 6 litros, com baseados aproximados de 24 até 44% de fração de oxigênio inspirada. Então, ela é indicada para aqueles pacientes que vão ter quadros de hipoxemia leve. Tem algumas vantagens, né? Permite alimentação, fala. A gente tem a máscara de Venturi, que vai trazer uma fração de oxigênio um pouquinho maior para a gente e que pode ser utilizada naqueles pacientes que têm um componente, né, de retenção de CO2, mas tem alguns inconvenientes, principalmente a questão da via oral. E a máscara com reservatório facial, que é indicado para aqueles pacientes com hipoxemias mais graves e que precisariam de recursos e de oxigenoterapia em fluxos maiores. Lembrar que em determinados serviços a gente tem um dispositivo de alto fluxo nasal, que é o catéter de alto fluxo, que é o KNAF, que vai permitir uma FiO2 de até 100%. Então é um dispositivo elegante, é adequado, a gente consegue uma PIP até razoável com esse dispositivo, melhora, se o paciente às vezes consegue manter a via oral, né? Claro que se for um paciente com hipoxemia grave, muitas das vezes vai estar com a dieta suspensa, mas é um dispositivo muito interessante em uma alternativa naquelas hipoxemias graves que não estão responsivas aos outros dispositivos, como máscara de Venturi, máscara de reservatório, e que às vezes a gente não vai partir para uma ventilação invasiva. E também tem os dispositivos, né, de VNI com os módulos CPAP e BiPAP, e que também vão ser direcionados em relação tanto aos valores de hipoxemia, quanto aos quadros clínicos adjacentes, lembrando que naqueles pacientes com exacerbação de DPOC, por exemplo, que tem um fator de retenção, talvez a gente passe para um BiPAP.
A monitorização, ela vai requerer parâmetros vitais adequados, então, frequência respiratória, cardíaca, hemodinâmica, temperatura e saturação de oxigênio. O acompanhamento dos laboratórios e das avaliações bioquímicas complementares, função renal, eletrólitos, PCR e gasometria seriada, quando indicado. Avaliação radiológica, a gente sabe que a gente precisa ter um raio-x de entrada e caso esse paciente tenha uma piora clínica. Na grande maioria das vezes a gente não precisa ficar fazendo, né, muitas imagens, porque a gente sabe que a melhora radiológica ela pode demorar alguns meses, inclusive numa sequela pulmonar. E o principal ponto, uma avaliação clínica adequada. Vai ser isso que vai permitir com que a gente consiga definir para esses pacientes os nossos critérios de alta hospitalar. Então, avançando um pouquinho nesses conceitos, a gente tem a melhora clínica, então a resolução, controle significativo dos sintomas respiratórios, paciente com ausência de dispneia, melhora do quadro clínico geral, defervescência, então aqueles pacientes que estejam pelo menos 24 horas afebris, pacientes que tenham um suporte domiciliar adequado, com garantia de adequado acompanhamento ambulatorial, para continuidade de cuidado, né? Paciente que tenha via oral adequada para continuar o uso das medicações. A estabilidade ventilatória, claro, manter uma saturação e uma oximetria boa para esses pacientes com valores acima de 94%, que não estejam instáveis do ponto de vista hemodinâmico e que vão claramente compreender as nossas orientações, tanto em relação ao uso das medicações por via oral ou as medicações de uso domiciliar, quanto em relação às orientações de retorno à unidade de saúde, caso uma piora clínica aconteça. Por fim, a gente já está finalizando, então, a nossa aula. A gente tem algumas questões em relação à prevenção. Lembrar sempre da vacinação. Sei que muitas das vezes as consultas no pronto-socorro são consultas um pouco mais rápidas, mais direcionadas, mas a gente gasta 2 minutos em relação à conscientização da sociedade, em relação ao esquema completo de vacinação. Covid, influenza, pneumocócica para aqueles pacientes de grupo de risco, né? Manter hábitos de vida saudáveis, então, cessar tabagismo, perda de peso, atividade física, o uso correto de medidas de proteção, principalmente, né, para aqueles profissionais da área da saúde, higienização da mão, uso de máscara e dispositivos, né, de proteção, e a questão ambiental, principalmente nessa época sazonal, manter os ambientes mais ventilados, limpeza regular das superfícies, e isso faz com que a gente diminua esses surtos de infecções respiratórias. Algumas considerações especiais, sempre lembrar dos pacientes idosos que vão ter uma menor reserva pulmonar, que vão ter um maior risco, né, de desfechos negativos, são pacientes que vão estar em uso de polifarmácia, então interações medicamentosas podem aumentar o risco de desfechos negativos. Gestantes e imunossuprimidos, e aqui a gente tem algumas considerações, né? A gente sabe que do ponto de vista das alterações fisiológicas da gestação, a gente vai ter uma paciente que às vezes vai ficar um pouquinho mais taquipneica, ou um pouquinho mais hiperventilando, às vezes em relação ao volume intraabdominal, a gente vai ter uma hipoxemia um pouquinho menor, uma saturação, né? Um pouquinho menor, então uma hipoxemia ali muito discreta, mas atentar um olhar para esse perfil de pacientes, e imunossuprimidos e doenças e pacientes portadores de doença pulmonar, claramente, porque a gente sabe que vão ser fatores de risco muito importantes. Então, como conclusões finais e recomendações, sempre lembrar dessas dicas em relação à abordagem sistematizada, então, o diagnóstico e manejo das síndromes respiratórias, elas precisam seguir essa abordagem sistematizada, partindo de uma anamnese, uma entrevista detalhada, um exame físico completo, seguido de uma investigação complementar apropriada, conforme a gravidade e classificação do quadro. E aí a gente já puxa, né, mais uma vez, definir síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, síndrome gripal grave, tratamento ambulatorial, tratamento hospitalar, e isso baseado em relação aos grupos de risco, doenças associadas, e é muito importante a gente manter esse tipo de diálogo que a gente teve a oportunidade hoje para conseguirmos um processo de atualização constante em qualquer patologia. Então, é muito importante a gente estar inserido em grupos de discussão de casos, de discussões de artigos. A gente sabe que a ciência nunca para. Então, sempre estar atualizado não tem medida melhor para os desfechos para os nossos pacientes em relação a um bom conhecimento técnico, um bom embasamento teórico, para que a gente consiga aí trazer o melhor e a melhor qualidade assistencial.
Só para poder terminar, eu trouxe um hallmark aqui bem rapidinho, porque eu sei que grande parte de vocês trabalham em unidades de pronto atendimento, em unidades, né, de internação hospitalar. Então, para gente que trabalha com auditoria de prontuário, com auditoria de conta, eu acabei optando por trazer isso, porque muitas das vezes a gente fica na dúvida: qual CID colocar? Qual código de procedimento colocar? Então, eu acho que é um slide muito bacana para a gente ter aí de fácil acesso. Eu trouxe para vocês os 5 códigos de procedimentos principais, que são inclusive códigos de procedimentos bons para a gente colocar, são códigos de procedimento com um bom retorno hospitalar e que vão englobar as principais causas de doenças respiratórias. E que aí a gente entra no módulo de tratamento de doenças das vias aéreas, e aí essa aula vai ficar gravada, só a critério de exemplificação. Deixei para vocês aí alguns CIDs compatíveis, tanto para o Código de Procedimento para Tratamento de Pneumonia ou Influenza, que é o principal quadro aí das síndromes respiratórias, mas também de tratamento de outras doenças do aparelho respiratório. E aí a gente tem vários CIDs que podem ser compatíveis com esse Código de Procedimento para poder facilitar um pouquinho a assistência e a rotina durante as avaliações e a rotina do pronto atendimento. Eu acho que era isso que eu trouxe para vocês. Extrapolei o meu tempo um pouquinho aí, peço desculpas, mas estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer complementação dessa aula. Muito obrigado. Pedro, gostaríamos de agradecer imensamente a aula, uma exposição fantástica, atualizada e direcionada, né? Demonstrando aí todo o processo, como formar o raciocínio na unidade de pronto atendimento, que tem que ser rápido, direto, mas ao mesmo tempo mantendo conduta, direcionamento, né, orientando todo o processo do pensamento, da anamnese, da conduta, né, do atendimento ao nosso paciente. Gente, alguma dúvida, algum questionamento? Podem ficar à vontade. Eu vou só fazer um comentário, Pedro, que eu acho que é até um desafio no pronto atendimento, às vezes é convencer o paciente entre bacteriano e viral, isso é sempre uma luta. Acho que você finalizou aí, você conseguiu amarrar o final. Converse bem com o seu paciente, explicando, porque aí ele tem mais confiança também, né? Se piorar, ele retornar, a gente começa com medicação oral, com a orientação, em qualquer alteração ele voltar. Porque hoje até os pacientes, eles têm autonomia de ir no laboratório e fazer um hemograma e chegar, não, mas está com leucocitose, eu vi na internet. Então, é um desafio mesmo para a medicina e é um respaldo, né, para todos nós aí, uma boa evolução com as orientações ao paciente da conduta que executamos naquele momento, né? Isso salva a gente até no futuro, né, se tiver algum problema, algum processo, a evolução é o que dá total respaldo. Com certeza. Eu acho que essa é a entrevista, né? A gente vê, e principalmente quem já está um tempo maior aí na medicina, a gente sabe que grande parte dos problemas que a gente vive durante a assistência são pautados por má comunicação, má gestão de diálogo, abordagem não tão adequada para aquele perfil de paciente. Claro, né? Que muitas das vezes a gente vai ter pacientes que vão ser mais difíceis, a gente sabe que isso vai acontecer, não é infrequente a gente passar por essas rotinas, mas grande parte dos problemas que a gente vê são por falta de comunicação e falta de diálogo. É isso, né? Eu acho que a aula ficou tão clara que vamos encerrar aqui. Gostaríamos de agradecer a todos pela parceria. Teve alguma pergunta aí? Parece que apitou, não? Vamos lá. Perguntou aqui. Então, vamos lá. A gente sabe em relação à procalcitonina, né, que não é um exame que a gente faz rotineiramente para aqueles pacientes com síndrome respiratória. A gente faz no contexto de uma alta suspeição de quadros bacterianos e principalmente para a gente guiar o esquema de antibiótico. Então, muitas das vezes a gente faz o trabalho contrário, Natânia. A gente pede a procalcitonina, começa o antibiótico, e aí, quando o resultado está disponível, a gente tem valores que nos permitem ficar um pouco mais confortáveis. Eu acho que é mais em relação à suspensão do antibiótico de uma forma mais assertiva e mais correta, do que propriamente indicar o início de terapia antimicrobiana. Então, a gente vê que com o resultado da procalcitonina, a gente consegue suspender o antibiótico de uma forma mais tranquila mesmo, do que necessariamente guiar nesse início de tratamento. Porque muitas das vezes, e a gente viu isso muito frequente na pandemia de Covid, a gente tinha um pacote. O paciente internava com síndrome respiratória aguda grave, ele ganhava Clavulin,
ou ele ganhava a azitromicina e ele ganhava oseltamivir, né? E às vezes esse paciente claramente tinha uma infecção viral, a gente não tinha, né, o diagnóstico de COVID de uma forma tão rápida, mas entrava nesse compêndio de síndrome respiratória aguda grave, e que claramente a gente também tem que atentar em relação à cobertura, né, bacteriana. Então, eu acho que nesse contexto a gente fica um pouco mais tranquilo e seguro em suspender os antibióticos. Ótimo. Tem alguma outra dúvida? Pedro, acho que agora a gente pode, né, encerrar. Muito obrigada mesmo. Isso, estou E à disposição. Agradeço pelo muito obrigado convite. a todos que participaram. A aula vai estar ficando gravada aí para próximas discussões. Daqui 15 dias teremos novos temas, né? De 15 em 15 dias teremos todo o ciclo de educação continuada da Live Med. Convidamos a todos para retornar nas próximas aulas e convidar outros amigos. Tá bom? Obrigada, gente. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.